abordar, se quiserem seguir, a partir do artigo 926. Eu vou tratar ali dos processos nos tribunais e os meios de impugnação. Esse título do livro, ele já traz uma diferenciação do código anterior, porque aqui traz o seguinte, ele aborda não somente os recursos, mas também os meios de impugnação. Ou seja, uma decisória é um meio de impugnação, uma reclamação é um meio de impugnação, além dos recursos tradicionais como nós conhecíamos. Então, o próprio título do livro 3, ele já tem essa diferenciação. E na sequência, vamos trabalhar com a ordem dos processos dos tribunais. Eu digo, por que eu estou abrangendo essa pequena questão? Porque aqui é a parte geral dos recursos. Não adianta eu tratar diretamente da apelação, ou do agravo de instrumento, ou ainda do desembargo de declaração, sem fazer uma dimensão da parte geral que é aplicável a todos os tribunais e, quiçá, também ao juiz de primeiro grau. De sorte que, já lá no artigo 926, ele fala que os tribunais deverão manter sua jurisprudência de forma de uniformizados. Ou seja, a visão que nós temos hoje de Código de Processo Civil é uma visão de coerência vertical. O que significa isso? Que os tribunais superiores, decidindo as matérias em sede de recurso extraordinário, recursos repetitivos, elas devem ter uma coerência subordinativa. De sorte que nós já vemos, na sequência do artigo 927, uma determinação, tanto ao juiz como aos tribunais, e diz o seguinte: os juízes e os tribunais deverão observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos de decidente de assunção de competência, etc, etc, etc. E lá no parágrafo 1º diz o seguinte: os juízes e os tribunais observarão o artigo 10 e o artigo 489 quando se tira com fundamento neste artigo. Quer dizer o seguinte: o 489 nos remete para a nulidade da decisão se nós ignorarmos esse caráter subordinativo, vertical das cortes superiores. Evidentemente, você pode deixar de aplicar desde que você justifique ou não cabimento daquela tese no caso concreto. Ou seja, a situação fática não se amolda àquela ratio descendente do recurso paradigma. De sorte que essa é uma grande alteração e nós ainda nos tribunais não estamos nos deparando, porque é uma regra nova que está sendo vigente a partir do dia 18 e nós não temos enfrentado ainda recursos novos com base nessas novas hipóteses. De sorte que nós temos que ter hoje, nós julgadores de primeiro e segundo grau, uma noção nova, uma visão nova do processo. Nós estamos, todos nós, formados sob a égide do Código 73, Código Mosaico, um código extremamente formal, onde o tribunal, o recurso, ele era um fim em si mesmo, o processo era um fim em si mesmo. De sorte que a visão hoje não pode mais ser compreendido nessa realidade. Por quê? Hoje o processo é instrumental. Já dizia lá na década de 90, o Cândido Dinamarca, quando escreveu sobre a instrumentalidade do processo, aquilo chocou, os juízes não sabíamos como aplicar a instrumentalidade do processo. Por quê? O processo é extremamente formal. E o que quer dizer instrumentalidade do processo? Nós não podemos barrar a parte de obter a decisão de mérito sobre a causa proposta. Não é uma questão processual que vai levar à extinção do processo. Não é uma causa processual que nós vamos deixar de se empenhar no sentido de julgar o mérito, devolvendo ao primeiro grau para enfrentar o mérito. Não. Aquelas grandes teses de que não se pode suprir o grau anterior de jurisdição, isso já era. Isso está concretizado em normas processuais, onde, afastando uma questão processual acolhida pelo juiz, o tribunal enfrentará o mérito como juiz iniciante de julgamento, como se fosse um juiz singular. Essa é a nova mentalidade e nós temos que nos despirmos de toda aquela tradição de que Ovenda, Carnutiano, tudo que era um processo formal, instrumentalizado através do Código Mosaico de 73. Porque nós, já quem tem mais 20, 25 anos de carreira de magistratura, nós sabíamos quase que por completo todos os artigos do CPC. Então é muito difícil nós mudarmos a nossa mentalidade de um dia para o outro e é necessário então que nós possamos redirecionar o nosso olhar para o futuro e não para o passado. De sorte que esse novo CPC, ele dá essa visão, ou seja, uma visão de instrumento processual. E aí nós temos o seguinte: na primeira leitura que você faz do CPC, dá uma aparência que foram mudações pontuais, mudanças de artigos, de sentença para decisão, etc, etc.
Mas quando nós começamos a olhar com um olhar mais profundo, mais detido, nós estamos saboreando um bom vinho, uma boa comida, vamos degustar, você começa a sentir esse CPC e, na verdade, ele é muito mais profundo do que aquilo que os nossos olhos, na primeira vista, percebem. Então, vejam bem, aquelas teses da eficácia dos direitos fundamentais encontram-se profundamente arraigados no nosso CPC. Estamos aí concretizando o direito ao processual constitucional. É o juiz natural, a isonomia, o contraditório, a defesa, prova, a publicidade, que estão ali no artigo 9 e 10 do novo CPC. Isso chocou profundamente os juízes quando fizeram a leitura de subordinar uma possível decisão de uma questão processual que não foi ouvida pelas partes ao contraditório da parte que está sendo prejudicada. De sorte que nós temos que ter esse entreolhar no sentido de ver que isso aí nada mais é que uma concretização de princípios constitucionais. E continuando então, a nova visão. Eu tenho que, já passando para o artigo 929, que tem uma pequena mudança já no título da ordem do processo no tribunal. Eu digo o seguinte, o artigo 930, em seu parágrafo único, ele cria uma nova regra de prevenção, tal qual está no artigo 59 do CPC, mudou aquela concepção de que é prevento o juiz que primeiro despachar nos autos, aí criava aquela situação, mas ele despachou para emendar inicial, ele mandou impulsionar com a citação e ficava aquela discussão se aquela decisão era uma decisão, era um despacho, e aquele negócio ia para o tribunal para decidir quem era o juiz prevento. Acabou. Artigo 59 diz o seguinte: registro ou a distribuição do processo que cria o marco temporal para prever a prevenção. E no tribunal também. No tribunal é o primeiro recurso protocolado e distribuição. Não podemos nos esquecer que o próprio artigo 929 fala da distribuição imediata dos recursos. De forma que entrou no protocolo, o protocolo deve ser imediatamente mandado para a sessão de distribuição, para que não fique uma semana parado no setor judiciário, aguardando a remessa para o desembargador, para daí fazer os enfrentamentos de questões processuais relevantes ou questão de tutelas antecipadas ou tutelas cautelares. De sorte que no tribunal, então, criou-se o marco temporal para definir o juiz prevento de segundo grau. E aí nós temos também que pensar o seguinte: nós temos vários sistemas de protocolo. Nós temos o sistema do PROJUDE, do PJE, do protocolo integral nas comarcas de entrância inicial, temos os protocolos descentralizados nas comarcas de entrância final e temos o protocolo postal integral. De sorte que vai valerá é aquele protocolo que está lá naquela carimbada que se vê na unidade de origem. Não aquele protocolo quando chega novamente ao tribunal. Essa é uma nova dimensão de prevenção e marco temporal. Isso passa muito despercebido porque nós, processualistas, vamos direto para as questões maiores e esquecemos as menores. Mas eu entendo que a questão da prevenção do artigo 59 foi uma grande aquisição e está, a partir de agora, acabando com as discussões que não tinham fim. De sorte que, já no artigo 932 do CPC, aparecem os poderes do relator, objetivamente. E aqui acaba a possibilidade do relator julgar monocraticamente com base em jurisprudência dominante. Esse era o caos, porque entre duas câmaras do tribunal já tem diferença. Naquela câmara predominava e nós julgávamos o precedente dali, aí coisa ia embora, e aí vinham os agravos internos, questionando a impossibilidade de julgar, se julgava o acordo da outra câmara que era igual, e aí a coisa ia embora, e na verdade agora veio moralizar essa questão da coerência dos julgamentos. De sorte que no 932, o que vai acontecer? O relator pode não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aqui ainda tem aquela possibilidade da correção do vício. E aí, como disse o ministro Cuquina, essa questão da dimensão do vício do recurso é uma coisa subjetiva que ainda tem que amadurecer no curso do rolar dos processos. Muito bem. E o relator pode negar provimento monocraticamente. Quando? Justamente quando ele observa as súmulas do Supremo Tribunal, do STJ, acordo do STF em recurso repetitivo, do STJ também, e aí ele cria então aquela verticalização para dar provimento, para negar provimento. E para dar provimento,
Hoje é quase que impossível, porque para dar provimento ele tem que fazer o contraditório, ouvir as partes, e daí o que acontece? Com base na decisão que for contrária à súmula, acordo e entendimento. Ou seja, o CPC fechou, ele acaba obrigando a você seguir a verticalização dos tribunais superiores. Não só para o primeiro grau, como para o segundo grau. Muito bem. E aqui, ainda com aquela noção que o processo é instrumento, antes de considerar inadmissível o recurso, o juiz tem que possibilitar ao relator, no caso, dando um prazo de 5 dias para que a parte supra os vícios. E aí, como eu digo, não é um critério objetivo, mas subjetivo, não vê a natureza do vício, se é possível ou não resolvermos esse vício. De forma que a questão aqui não é obstar o andamento do recurso, mas sim viabilizar o seu julgamento. No artigo 93, cria-se uma nova regra da proibição de decisão surpresa. Qualquer fato, qualquer fundamento novo que não tenha sido pré-questionado, o juiz terá que abrir vista para a parte sem manifestar. E ainda continuando, eu estou correndo um pouquinho para nós depois aproveitarmos o nosso desembargador Kifuri. Isso aqui é uma desculpa, né? Me livrar. Temos lá no artigo 936 uma pauta de julgamento em ordem de preferência. Mudou também, porque essa pauta tem que estar no mínimo 5 dias úteis para a parte tomar conhecimento. No artigo 937, as regras da sustentação oral. Extinguiu-se a possibilidade de o juiz chegar na secretaria no dia do julgamento do processo pautado, apresentar o requerimento e pedir preferência para a próxima sessão. De sorte que isso acabou. Se a parte quiser fazer sustentação oral, ele tem que chegar na secretaria, pedir a preferência para a sustentação oral na própria sessão. Então não há mais. O artigo 938, ele volta àquela questão de nós passarmos por cima das questões processuais. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, desde que não se conhecendo o caso incompatível com a decisão. Mesmo que haja uma prejudicial, mas se for favorável a quem vai receber uma tutela positiva, você tem que ignorar a parte processual e ir para a parte de mérito. Ou seja, sempre valorizando o alcance do mérito. Outra coisa que me chamou a atenção é o artigo 940. Nós já vimos aqui que hoje o prazo de vista, numa sessão de julgamento, o desembargador pede vista do processo, e o artigo 940 fala que ele tem vista por 10 dias. O que o STJ fez antes de entrar em vigência? Baixou o enunciado dizendo que o juiz pode ser até 60 dias. Então é o que eu digo, a lei diz uma coisa esclarecedora, objetiva, e a jurisprudência já distorce. Se é pouco ou é muito, é uma questão de discussão na fase de elaboração da norma. Então nós já vimos que o STJ já vai trabalhar com prazo de 60 dias. Aqui os parágrafos do artigo 940, ele fala se aquele que pediu vista não trouxer prazo, poderá ser chamado outro julgador. Eu pessoalmente acho que na prática dificilmente ocorrerá isso. Mas de sorte é que esse artigo é uma recomendação. Aquele julgador do colegiado que pede vistas, ele não vai levar aquele processo para casa, sentar em cima e esquecer que existe. Isso ocorre muito no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no Tribunal de Justiça é mais difícil, porque tem um controle de prazo pelo CNJ, de sorte que quando chega a 100 dias, aparece a luzinha lá, você tem que correr, não botar em pauta, senão você é chamado. Então, nós estamos aí mais vigiados que mulher de marido ciumento. Lá no artigo 941, ele fala daquele voto que é o voto vencido, que é uma ficção jurídica. Ele diz, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo para todos os meios legais. É muito comum o julgador vencido não querer lavrar o voto vencido. E aqui cria-se uma ficção jurídica. Porque esse voto vencido pode ser o arrimo para um recurso especial. Tem ali todos os elementos que possam ser impulsionados para uma outra assunto.
Mas o parágrafo 3º fala assim, então, do voto vencido ficto, que é uma inovação. E a grande novidade é a questão do julgamento da apelação não unânime. Aqui veio substituir os tais desembargos infringentes. O tribunal está regulamentando no seu regimento interno e essa questão ela leva nós ao primeiro questionamento. Esse julgamento divergente pela unidade que tem a competência originária, qual a natureza dessa divergência? No regimento interno, que li até essa madrugada, depois nós temos uns 15 chopes lá naquela biblioteca lá, o tribunal está tratando isso como um incidente de julgamento. E eu quero dizer o seguinte, dando o tratamento de incidente, ele leva a uma distorção de como deve ser levado a cabo essa divergência. Veja-se bem, o tribunal, todas as câmaras são compostas de 5 desembargadores. O julgamento da Câmara Simples, ordinária, ela é julgada com 3 desembargadores. Relator, aliás, o revisor desapareceu também. Revisor e vogal. Então, o que acontece? O relator dá provimento, o revisor dá provimento, o vogal nega provimento. Então, se nesse caso da apelação há um julgamento não unânime, o que acontece? Tem que se dar oportunidade para os advogados fazerem a sustentação oral do voto divergente e aquela outra parte fazer uma sustentação para manter os votos a seu favor, para convencer os demais componentes do quórum integral. Então vejam bem, se nós tratarmos como incidente, essa divergência vai para a Câmara Integral e volta para a Câmara assim, continuar o julgamento das demais questões. Só que, do meu ponto de vista, quando há um incidente, nós temos um incidente das demandas repetitivas, temos um incidente de assunção de competência, o que acontece? Quando você levanta seu incidente, suspende o seu processo, processa o incidente e manda para o outro órgão para julgar o incidente. E daquela decisão volta para a Câmara continuar o julgamento. Nesse caso, não. Nós temos os 3 votando, tem a divergência, chama seu quórum integral e decide se é divergência. Pode ser que a divergência ganhe, pode ser que ela perca. Agora imaginemos o seguinte, numa questão de conhecimento do recurso. 2 conhecem do recurso e o terceiro não conhece do recurso. O que vai acontecer? Chamamos a Câmara Integral. Primeiro os advogados se querendo, farão a sustentação oral e depois da sustentação oral, os novos desembargadores que comporão a Câmara Integral darão o seu veredito. Ou seja, poderão não conhecer do recurso e extinguir-se-á o recurso. Mas podem também optar por aqueles que estão conhecendo do recurso. Aí nós passaremos para as demais questões. Se for tratado como incidente, a Câmara Integral se dissolve e volta para a Câmara Ordinária julgar todas as questões de mérito. Mas na questão de mérito, porque temos 5 tópicos para serem enfrentados. Na primeira questão de mérito, da divergência. Remete-se para onde? Para a Câmara Integral. Se for incidente, ela vai decidir. E retira a competência. Então não pode ser tratado como incidente. Então acho que o tribunal, no seu regimento interno, está começando o debate, me parece que vai ter que rever essa questão. E em relação à ação rescisória, que era das câmaras integrais, o tribunal retirou da competência das câmaras integrais, rescisão de acordos, a 12ª rescinde os acordos da 11ª, a 11ª rescinde os acordos da 12ª. Retirou-se das câmaras integrais e jogou-se para a sessão civil, e lá na sessão civil, composta de 18 desembargadores, formou-se então uma Câmara Ordinária, com 7 desembargadores, e na medida que haja divergência, ele vai chamando o desembargador da Câmara de divergência até completar o nível de rever o voto divergente ou de manter os votos que estavam sendo por maioria. De sorte que essa é a grande questão, e para os advogados, que o mais interessa a questão, é que deve comparecer nas audiências onde tem apelação. Por quê? Porque quando há divergência, imediatamente
nós compomos a Câmara Integral e oportunizamos o advogado para fazer sustentação oral daquele tópico da divergência e ir para outro advogado para manter-se os votos majoritários. De sorte que não se suspende o julgamento para chamar o advogado para uma próxima sessão poder fazer sustentação oral. É na própria sessão. Se ele não está presente, ele está intimado e nós prosseguimos o julgamento até terminá-lo sem a presença dos senhores advogados. Muito bem. Nessa mesma hipótese pode ocorrer o seguinte: durante a sessão de julgamento, um desembargador levanta uma questão de ordem. Veja bem, uma nulidade absoluta, uma incompetência, uma falta de dever de agir, uma legitimidade. Essa matéria não foi questionada nem pelo apelante nem pelo apelado. O que vai acontecer? Vai ter que se abrir vistas, agora sim, vista para os advogados por 5 dias para poderem se manifestar sobre essa divergência. Outra hipótese: o desembargador perde vista do processo, ao examinar em sua casa, ele acha um fundamento diversificado daqueles que estão sendo tratados. Ele tem que comunicar ao relator, o relator tem que intimar as partes, para que as partes se manifestem em 5 dias, depois recoloca em pauta o processo e continua o julgamento, podendo, no caso, daí ser acolhido essa divergência que não tinha sido suscitada. Então, aquelas matérias de ordem pública que nós deitávamos e rolávamos, aquilo hoje somente pode ser feito com contraditório, como já foi antecipadamente falado pelo desembargador, pelo ministro Coquina e pelo doutor Arthur. Então, essa, na verdade, é a grande modificação na parte recursal. E que, na verdade, não está totalmente resolvida, porque no tribunal não está regulamentado. Na 10ª Câmara Civil, nós temos tratado a situação seguinte: uma vez que há divergência, nós transferimos todo o julgamento para a Câmara Integral. Não volta mais para a Câmara Civil. Nós não tratamos como incidente. Não tratamos como incidente. Porque, na verdade, se fizermos uma análise, o que vai ocorrer? É irrelevante se foi pela Câmara Simples ou a Câmara Integral. O que vai interessar é o resultado do julgamento. E toda vez que é um voto divergente, o recurso sempre será dado provimento por maioria ou negado provimento por maioria. Não é verdade? De sorte que o tribunal terá que encontrar uma solução para isso aí. E aí está o desembargador Hamilton, que trabalhou no regimento interno, e talvez depois ele possa ajudar como ele pode resolver essa questão da divergência. Especificamente sobre os recursos, nós temos praticamente excluído da parte recursal o agravo retido e temos incluído o agravo interno. Na verdade, o agravo interno, ele só está entrando no rol dos recursos, dos cabimentos, porque na verdade ele já era conhecido, né, relativamente àquela questão dos agravos. De sorte que praticamente acabamos com o agravo regimental, estamos trabalhando com o agravo interno, e o agravo interno é cabível quanto a decisões interlocutórias proferidas pelo relator dos processos de competência do tribunal, ou seja, recursal, ou seja, iniciativa originária. Outra questão: o artigo 994, ele é taxativo ou ele é exaustivo? E aí os doutrinadores dizem o seguinte: que além dos recursos previstos no artigo 994 do novo CPC, existem os recursos previstos nas leis esparsas. E nós temos o recurso nominado no juizado, temos embargos infringentes na Justiça Federal e assim por diante. Mas eu digo o seguinte: eles não são desconhecidos, eles só não estão catalogados no código, mas existem em atos normativos esparsos. Também o artigo 995, ele consagra o efeito devolutivo, salvo nas situações específicas onde é a previsão do efeito suspensivo. E de certa forma, ele consagra também a possibilidade daquelas decisões onde os recursos cabíveis não têm efeito suspensivo, possa ser omitido o efeito suspensivo já em segundo grau, porque agora acabou o juízo de admissibilidade de primeiro grau. Não vi muita vantagem em termos de eficácia e desenvolvimento e rapidez, mas transferiu-se ao juízo de admissibilidade para o relator, de sorte que agora aquelas decisões sem efeito suspensivo
poderão ser buscadas junto ao tribunal em duas situações. Enquanto está sendo processado o recurso em primeiro grau, ele pode, através de requerimento perante o tribunal, será distribuído para o relator e o relator examinará, então, a possibilidade de atribuir o efeito suspensivo para aquela situação não tida. Se o processo já está no tribunal, ele poderá fazer o pedido incidental para que o relator atribua efeito suspensivo. Então, essas são as grandes novidades que nós temos em termos de recurso de apelação. No 996, faz um aumento da legitimação. No artigo 998, ele consagra uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que a desistência do recurso não impede examinar as questões que podem ter repercussão geral. Também consagra ainda repete a possibilidade do recurso adesivo com a mesma possibilidade que tinha o CPC de 73, ainda que o próprio STJ, na sua jurisprudência, nega exatamente o que diz a possibilidade do recurso adesivo. O recurso adesivo tem que ter categoria de mérito, ou seja, tem que ser julgado por maioria para dar divergência. E só admite-se recurso adesivo quando o julgamento da demanda é parcialmente procedente, para possibilitar tanto o réu apelar como o autor apelar. Um apela adesivamente. O STJ jogou essa regra para frente e eles admitem, até de matéria processual, mesmo quando a parte ganha integralmente o pedido. Na minha Câmara eu fui vencido muito tempo, a doutora Jussi me acompanhava, a doutora Ivanise divergia, e o próprio tribunal baixou uma súmula devendo a matéria federal e o STJ acabou consagrando. E eu fiquei chupando no dedo, e agora estou meio subserviente. Em termos de prazo, o que mudou? Os agravos 15 dias, o agravo interno 15 dias, o único que ficou sem os 15 dias úteis foram os embargos de declaração. Todos os recursos agora foram uniformizados. Lembrando sempre que o prazo recursal, ele é dias úteis. Outra questão interessante que aparece assim, quando menos importante, é que quando o escrivão certificar a data do trânsito do julgado, ele tem que colocar a data que transitou em julgado, para evitar aquelas especulações de carimbo e vai, borrou, né? Assim, quando havia um inferno, porque uma borrada daquela se perde o prazo da rescisória. Cansamos de discutir várias horas lá para saber se aquele carimbo foi colocado, aquele borrão foi inventado, e aí a coisa vai embora. Aqui tem uma novidade para aqueles que não são atenciosos. É a questão do preparo. O preparo é um recurso de admissibilidade recursal. É um recurso extrínseco. E o Código anterior consagrava. Você tinha que comprovar o preparo na depósito do recurso perante o juiz do primeiro grau. Agora não. Agora tem as dispensas de preparo que alcançam algumas outras entidades, mas a questão toda fica o seguinte: na insuficiência de preparo, de remessa e retorno, o que acontece? O juiz tem que intimar o advogado para fazer a complementação. Muito bem. Se ele não complementar, aí não tem jeito. Aí você não conhece. Mas se ele complementar insuficientemente, também não tem jeito. E daí é o seguinte: ele pode receber uma sanção. E a sanção está lá no parágrafo 4º, que é a pena de deserção. De sorte que, como nós vemos, quantos e quantos recursos deixaram de ser recebidos pela questão do preparo? Ou porque juntou a guia pela metade, ou preencheu a guia no nome de um outro recorrente. Isso hoje tudo é superável. Ou seja, a nova visão do processo instrumental. Nós temos que enfrentar o mérito e deixar as questões processuais de lado, tanto quanto possam ser superadas. Então essa é a grande inovação, e dá aos advogados a possibilidade de agora errarem no preparo. Antes não tinha. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, eu digo sempre o seguinte: o Brasil tem uma característica. As pessoas que pagam imposto nos seus devidos dias,
recolhe IPVA do seu automóvel, o marido chega em casa às 10 horas, cumpre a regra certinho. E aqueles que não pagam imposto, retalham, depois vem refis, vem batimento de multa. Aquele marido que chegou às 10, a mulher vai abraçar, meu bem, ainda bem que você voltou para casa. E aquele que costuma chegar às 10, leva rolo de macarrão da mulher, né? Então eu digo o seguinte, nesse país, as pessoas sérias, que gostam de andar sempre na linha igual o trem, só levam, né? O cidadão aqui, não vou recolher o preparo, depois o juiz vai ter que intimar, e aí dele se não intimar, né? Então vamos salvando, esse é o jeitinho brasileiro. Não é a nossa pátria para melhorar, minha gente, não é fácil. Outra questão que a doutrina está fazendo um balão é relativamente à seguinte questão. Todas as questões processuais não recorríveis através da agravo de instrumento, elas não precluem. Todas as decisões interlocutórias que não tem lá previsto na norma que cabe agravo de instrumento, elas não precluem. Por exemplo, suponha que o juiz no saneador ele afasta a incompetência absoluta do juiz. Suponha que de 2 litisconsortes ele reconheça a revelia de um deles. Revelia não dá recurso de agravo de instrumento. Essas matérias não precluem, e quando da apelação, o que vai ocorrer? Você, em preliminar de apelação, você levanta as questões processuais. E aí que vem aquela grande discussão. O rol de matérias do agravo de instrumento, lá no 1115, ela é exaustiva ou ela é indicativa, ou o que é? Então vejam bem a possibilidade do juiz, ao afastar a incompetência absoluta, ele continua instruindo o processo, e às vezes o processo tem perícia, ele tem um gasto de tempo enorme. Quando chega no tribunal, o tribunal vai reconhecer a incompetência absoluta do juiz. Então, eu, no tribunal, já enfrentei 2 situações onde o juiz tinha reconhecido a revelia de um litisconsorte, eu acolhi o agravo, porque não cabia a revelia, e numa questão de incompetência também, o juiz era incompetente e eu mandei processar o agravo. São matérias não previstas no rol do 1115. Aí você fica também na sorte, né? Você fica na sorte. Se o relator de repente não acolhe, o outro acolhe. Daí qual o caminho a ser seguido? No curso desse processamento dessas novas regras do CPC, evidentemente que essas questões vão ser amadurecidas. Por quê? Se você não tem o caminho do recurso de agravo de instrumento, você vai ter que buscar alguma outra forma de buscar um efeito suspensivo, uma revisão dessa norma. E aí volta-se a própria doutrina, vamos voltar com o mandado de segurança, etc, etc. Você elimina o agravo e traz o mandado de segurança. Quer dizer, sempre fica uma possibilidade de você buscar um instrumento de impugnação. De sorte que isso ainda tem muita água para rolar. Mas voltando à questão das preliminares no recurso de apelação. Então o que acontece? Essas matérias que não foram recorridas vão entrar em preliminar da apelação. O que pode ocorrer? No tribunal, você pode afastar ou acolher a preliminar. Pode extinguir a ação originária ou pode continuar seguindo. Você vai continuar seguindo todas as matérias. Agora vejam bem. Lá no primeiro grau, matérias processuais, matéria de antecipação de tutela, que estejam na sentença. A sentença pode abranger matérias processuais e matérias de mérito. Qual que é o recurso cabível? A doutrina fica alegando, das matérias processuais poderia caber o agravo de instrumento. Minha gente, todo mundo que conhece o conceito e a estrutura da sentença sabe que a sentença ela é una, indivisível. Mas agora pode ter capítulo da sentença. Cada capítulo é uma sentença, embora formalmente ela tenha o mesmo conteúdo, a decisão parcial de mérito, ela só se diferencia da sentença mesmo, lá do 458, porque a sentença extingue o procedimento ou a execução, e aquela decisão parcial de mérito ela não extingue. Mas o artigo lá, o 356, já está prevendo que ela transita em julgada materialmente. Então tem uma série de questões processuais que é difícil de entender, mas é como a estrutura está posta. Muito bem. De qualquer sorte é o seguinte, matéria processual decidida na sentença, junto com matéria de mérito, o recurso será sempre a apelação da singularidade ou da unirrecorribilidade.
Não cabe dois recursos contra um ato processual. O pronunciamento é único. De sorte que essas são as questões mais abrangentes. O juiz da admissibilidade é do primeiro grau. Os poderes do relator ele volta a ser examinados para apelação no artigo 1111, que é a mesma regra lá da parte geral. E a questão dos efeitos da sentença. A sentença ela tem eficácia imediata. O que vai determinar se ela pode ser executada ou não é o recurso que ele é subordinado. Então toda a sentença, qual que é o recurso que cabe? É a apelação. A matéria de apelação dá efeito suspensivo ou devolutivo. E aí a questão dos efeitos, nós temos lá as matérias que o recurso só tem efeito devolutivo. Então a regra é que os recursos têm efeito suspensivo ex legis. E o efeito suspensivo pode obter ope iuris, através de um requerimento ou de um requerimento aleatório ou de um requerimento incidental, desde que esteja no processo. Aquela questão de nós superarmos as questões processuais, como era o artigo 515, terceiro, ela foi ampliada. Embora na jurisprudência, quando nós anulávamos uma sentença, nós já imediatamente rejulgávamos o mérito. Mas fazíamos isso com uma questão de analogia. Se você supera a questão processual, eu posso julgar o mérito? Se eu anulo a sentença, muito mais. E agora o CPC, eles catalogaram também nos casos de nulidade. E aqui a questão de nulidade, nós vamos enfrentar muito quanto às novas sentenças por causa do 486. E ali tem aquelas várias situações que o seu juiz não enfrentar na sentença, principalmente as questões de precedentes, vão gerar o que? Sentenças nulas. Porque se ele não enfrentar, existe uma norma objetiva que diz o seguinte: considera-se não fundamentada a decisão de não enfrentar a sentença. O que acontece? Vai chegar no tribunal, a parte argue a nulidade da sentença e o tribunal terá que rejulgar. Então, isso ainda não está ocorrendo, porque não temos novos processos maduros ainda em sede recursal, pelo menos da minha Câmara ainda não me chegou, de sorte que, por isso que eu falei para os senhores magistrados, o relatório hoje da sentença, ele torna-se, já era importante, extremamente importante, para se definir justamente as causas de pedidos e colocar precedentes invocados pela parte, para que você não deixe de enfrentá-lo. Porque se você não enfrentar, a tua sentença é nula e o tribunal vai ter que anular. Como os acordos do tribunal também, se não enfrentar, também são considerados nulos. Então isso vai dar muito trabalho lá no segundo grau. A questão do agravo do instrumento, a grande novidade é que daquela sentença parcial de mérito, cabe agravo do instrumento. Ou seja, aquela que seria uma antecipação de tutela, ela tem que ter forma de sentença, ou seja, relatório, fundamentação e dispositivo. Ela só não é sentença, como eu já falei anteriormente, porque ela não encerra a fase processual e nem encerra a execução. Mas ela materialmente é idêntica à decisão definitiva. Mas só que uma cabe agravo do instrumento e outra cabe apelação. Aspecto interessante é que lá no agravo do instrumento, no artigo 1017, o agravo do instrumento tem que ser preparado também. Ele não fala, especificamente no agravo do instrumento, ele não fala que o advogado pode complementar ou então apresentar uma via posterior. E aí eu pergunto, essa regra geral do preparo cabe para o agravo ou também não cabe só para a apelação? Na regra do agravo não tem. Mas se nós pensarmos que tem uma regra que diz que nós podemos superar o vício, nós temos que oportunizar ele a fazer a regularização do preparo. Sempre voltando àquela história que o instrumento o processo é um bem instrumental. Nós temos sempre que entrar no mérito da decisão questionada. E aí eu falo um pouquinho do agravo interno, e o agravo interno cabe nas decisões do relator, tanto nas decisões de tutela provisória. O juiz de primeiro grau não dá tutela provisória, a parte recorre para o tribunal, o relator não dá tutela provisória, aí ele entra com agravo interno e tem que fazer o contraditório. Para quem é processualista, quando vê essa regra de que, veja bem, quando você tem uma petição inicial, a parte pede uma antecipação de tutela, é evidente que não formou a relação jurídica.
Mas para fim de agravo interno, você tem que intimar a parte para ela vir fazer as contrarrazões sem ter sido citado no primeiro grau. Não vamos entrar em detalhe em relação a isso. Cabe sustentação oral, inclusive, no agravo interno, e passaria assim rapidamente por embargo de declaração. O embargo de declaração, a única novidade assim, em termos de cabimento é que cabe agora para corrigir o material. Antes não era previsto, embora o juiz pudesse fazer esse de ofício. Agora consta lá como um dos fundamentos para a interposição do embargo de declaração. E aqui eles criaram uma regra do embargo de declaração de matéria pré-questionada ficta. Se o juiz não enfrentar, é como se tivesse inserido nos embargos de declaração. Então, a matéria fica pré-questionada ainda que não tenha sido examinada nos embargos de declaração. Nos efeitos infringentes, criaram a figura do embargado. Eu sempre fui contra o Supremo Tribunal Federal que criou essa regra de quando a parte ingressa com embargo de declaração com efeitos infringentes e se o relator, o que vai levar isso evidentemente colegiado, ele for acolher os embargos, tem que citar o embargado. Não existe embargado, embargo. Não existe embargado, porque o embargado no embargo de declaração, no mínimo ou no máximo, tinha que ser o Estado, porque é o Estado que tutela, que apresenta a sua jurisdição. Então você sempre entra com o embargo contra a decisão, contra o acordo. E não temos embargado. Aqui criou-se o segundo embargado para que ele se manifeste sobre os termos dos embargos de declaração. E se o embargado for inteligente e houver falha no decision, o que ele vai fazer? Ele vai concordar com o provimento dos embargos. Por quê? Ele está salvando o julgamento. Às vezes, por uma questão de sempre dizer contra, o que acontece? Ele não ajuda o juiz a realmente formar sua convicção se existe a falha ou não. Mas a falha fica plantada, mas depois ele pode entrar com uma ação decisória. E aí todo aquele esforço de você lutar pelo trânsito julgado foi em vão. Eu digo o seguinte: nulidade se combate, não se passa pano por cima. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir. Então aqui também no embargo de declaração, no artigo 1024, cria-se a regra da fungibilidade, que também os tribunais superiores já vinham adotando. Você entra com embargo de declaração, mas poderá transformá-lo em agravo interno. E aquela regra do pré-questionamento fixo está lá no artigo 1025. Considera-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. E por fim, ele cria os efeitos do embargo. O efeito do embargo é interruptivo, mas cria, olhe bem, a possibilidade de você atribuir efeito suspensivo aos embargos anteriores. Está lá no artigo 1026, parágrafo 1. O juiz, quando recebe os embargos, vendo que realmente a sua decisão está equivocada, ele pode atribuir efeito suspensivo. Essas são as grandes mudanças que eu pude bater rapidamente para não frustrá-los de ouvir na sequência o iminente desembargador. De sorte que é uma matéria bastante nova, os tribunais ainda estão trabalhando com as regras do CPC anterior, porque existe uma demanda reprimida muito grande e os novos julgamentos, pelo menos na nossa Câmara, eu não me lembro de a Joici, que compõe a 12ª, a Ivanise, a Lenice, que é da 11ª, que já enfrentaram recursos com base na nova lei. De sorte que, me desculpe a brevidade, a correria, mas é o que eu poderia apresentar, uma pequena colaboração para os advogados que se fazem presente e para alguns juízes também que se fazem presente, mas principalmente essa moçada nova, que ainda não estão viciados com toda aquela doutrina, jurisprudência ainda remanescente do CPC de 72. Muito obrigado, desculpe alguma falha na apresentação.